Olá, queridos companheiros, amigos, frequentadores online do Centro Espírita Amor Próximo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma alegria poder estar com vocês, uma alegria poder partilhar com vocês os ensinos da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, que nos traz novos padrões para a mudança moral que a gente tanto busca, tanto precisa. Agradecemos mais uma vez ao Pai Celestial a oportunidade de poder estar aqui juntos, em família, família, amor ao próximo, dando aí esses conhecimentos. Hoje quem vai estar com a gente é o Alexandre Barbosa, lá da cidade de Além Paraíba, falando conosco sobre o tema As Diferenças que nos tornam iguais. Tem um livro ali que não faz parte. As diferenças que nos tornam iguais. Então, esse vai ser o tema desse momento aí de estudo, dessa tarde. E quem nos acessa depois, na parte da manhã, na parte da noite, fiquem à vontade para interagir com a gente. Fiquem à vontade para participar desse estudo, porque, afinal de contas, ele é de todos nós. Mas antes, para a gente começar, vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nesse momento trouxemos aí o capítulo 122, que nos diz entendamo-nos. Vamos ver o que Emmanuel trouxe para o nosso entendimento. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Está na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, e nos diz assim: não existem tarefas menores ou maiores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos efeitos que realiza, mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário que devotemos a assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida da nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com a melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Então, meus amigos, depois desse texto maravilhoso, mais uma vez, Emmanuel nos trazendo aí reflexões profundas, vamos fazer nossa prece, conversar com Jesus. Mestre, amigo, querido irmão, que nesses momentos em que unimos nossos corações, a nossa mente,
Que possamos elevar nosso pensamento até o mais alto e buscar lá as inspirações para a nossa caminhada, as inspirações para a nossa transformação moral, para a nossa mudança interior. Que possamos, nesses momentos que vamos passar aqui, unidos aos seus ensinos, a esse manancial divino que nos enviaste através de Jesus, que possamos sim estar com a mente aclarada, com os ouvidos bem abertos, para que esses ensinos façam sentido na nossa existência e que possamos, através deles, transformar todos os lugares, em todos os momentos que estivermos, como bem nos disse a leitura de hoje. Agradecidos hoje, sempre, por todas as oportunidades que nos dá de melhoria no trabalho e junto a irmãos tão queridos. Gratidão sempre que assim seja. Então, amigos, para a gente sobre as diferenças que nos tornam iguais. São as diferenças que nos tornam iguais. Então, vamos trazer o Alexandre para cá, que ele possa conversar. Seja bem-vindo, Alexandre, que você tenha aqui momentos maravilhosos junto a essa família do amor ao próximo. Muito obrigada mesmo por sua presença e agora é com você. Obrigado, Gisele. Obrigado aos nossos queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Amor ao Próximo, de Juiz de Fora. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Mandamos agora também um abraço muito carinhoso a todos do nosso Centro Espírita Amor em Deus, aqui de Além Paraíba, ao qual eu tenho essa responsabilidade de ser o presidente atualmente em exercício aqui da nossa casa. Então, em nome de todos os trabalhadores encarnados e desencarnados do Centro Espírita Amor em Deus, nós estamos então mandando aí um abraço fraternal e carinhoso a todos, agradecendo mais uma vez pelo carinho, pelo convite. É sempre uma oportunidade boa para nós de aprendizado do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Como a gente está acostumado a falar, né? Quem aprende, primeiramente, somos nós. Então, cada trabalho que a gente faz é um aprendizado muito grande para a gente e obviamente, que nós temos também o dever de compartilhar esse aprendizado para com os nossos irmãos, divulgando a doutrina espírita. Então, por isso que a gente está muito grato por mais essa oportunidade que vocês estão nos oferecendo. E como já está aí na tela, nós vamos falar hoje sobre são as diferenças que nos tornam iguais. Então, nós vamos falar um pouquinho da lei de igualdade, que está no Livro dos Espíritos, né? Na parte terceira, está lá da parte que fala das leis morais, o capítulo 9 da lei de igualdade. E a gente espera que, ao findar esse trabalho, a gente consiga entender bem o que é igualdade e equidade. Então, nós temos aí uma imagem, esperamos que no final a gente consiga traduzir bem o que ela representa, né, para nós. Na verdade, é uma situação que está muito sendo falada no momento, né, que é essa questão da justiça social, da justiça divina, da justiça social. Então, vamos iniciar apresentando aquilo que nós vamos falar na noite de hoje. Vamos começar, então, falando sobre a igualdade natural. Vamos falar, logo a seguir, sobre a desigualdade das aptidões. Veremos também sobre as desigualdades sociais e também sobre a desigualdade das riquezas. Todos esses aí são assuntos que estão no capítulo 9 e divididos, obviamente, nas questões que foram perfeitamente elaboradas pelo nosso querido Allan Kardec. Igualdade de direitos. E, para encerrar, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os mundos regeneradores. Aí nós vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele ensinamento de Santo Agostinho sobre os mundos regeneradores. Então, vamos iniciar falando sobre a igualdade natural.
Então, na questão 803 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: perante Deus, são iguais todos os homens? E os irmãos então nos responderam: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec coloca então uma nota para nós sobre essa questão da igualdade natural, onde ele nos diz o seguinte: que todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Bem, então, meus queridos irmãos, nós somos todos iguais perante Deus. No entanto, nós não assimilamos da mesma forma as mesmas bênçãos que dele nós recebemos a todo instante. Não fomos feitos todos de uma só vez. Portanto, nós temos idades espirituais diversas e a maturidade, ela é gradativa e cada um recebe o que merece e de acordo com a sua capacidade espiritual. Assim como o sol derrama os seus raios sem verificar aonde eles são úteis, Deus doa também com o mesmo amor para todos nós. Então as leis, elas são feitas por Deus para todos e elas existem para nos educar. Então, depois de educados e integrados ao Pai, não seremos mais escravos das leis, porque irradiando o puro amor, nós estaremos ao lado de Deus, emanando bênçãos em todas as direções. Mas como nós necessitamos de corrigendas, nós ainda passamos por muitas provações. Enquanto nós estivermos dominados pelas paixões e semeando desobediência às leis divinas, nós teremos que colher os frutos em forma de provações. Então, vejamos o que Jesus nos diz no Evangelho de Marcos. Então, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, 13, nós temos o versículo número 8, que diz assim: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isto será o princípio das dores. Bem, então, meus irmãos, o plantio da desobediência, ele vem sendo feito há muitos milênios seguidos. E por isso, a atmosfera espiritual do planeta, ela está carregada de vibrações negativas, violências, injustiças e etc. Por isso que na atual situação em que ainda nos encontramos, só existe uma ferramenta de progresso capaz de educar a humanidade, que é a dor. Então, só quando nós despertarmos para o Cristo é que esse período que os espíritos denominaram de era de provas e expiações terminará, dando lugar, então, à bonança. E nós entraremos no período da regeneração espiritual. Então, meus irmãos, nós somos iguais. E a lei da reencarnação prova essa verdade ao nos oportunizar novos corpos, quantas vezes for necessário para atingirmos a nossa maturidade espiritual. Então, os espíritos mais puros, eles já não precisam mais reencarnar. Por isso, a reencarnação, ela é indispensável para uns e dispensável para outros, que não têm mais necessidade dela. Então, nós ainda estamos submetidos à lei da natureza e precisamos conviver com tantas desigualdades e com tantas dores para nos educarmos. Então, aprendendo com as desigualdades, é que nós atingiremos a maturidade espiritual que nos trará a igualdade dos sentimentos e da pureza espiritual. Então, é importante
esse convívio com as desigualdades, para que nós possamos aprender com os desiguais, com as diferenças. E a gente, então, assim, evoluir, crescer moralmente, espiritualmente. E nós vamos, então, falando agora, já na questão 804, Kardec começa a abordar a questão da desigualdade das aptidões. Então, Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E aí vem a resposta: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se afeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fá-lo outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. E aí nós temos, então, uma nota de Kardec a respeito disso. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Bem, então, meus queridos irmãos, Deus cria todos iguais, com as mesmas aptidões. As desigualdades de aptidões, de dons, de talentos, existem porque ainda nos encontramos em escalas diferentes de maturidade espiritual, mas todos nós temos os mesmos dons, as mesmas aptidões. As aptidões diferentes, elas não são doadas por Deus a um e a outros. Deus não cria, você vai ser músico, você vai ser compositor, você vai ser cientista, você vai ser um pianista, você vai ser um marceneiro, enfim, você vai ser um médium tal, você vai ser isso assim. Não, ele cria todo mundo com as mesmas aptidões. Então, as aptidões, como nós falamos, não são doadas por Deus a uns e a outros. Nós recebemos as mesmas aptidões e nós é que temos que desenvolvê-las. Então, ao necessitarmos de algo que só o outro pode nos proporcionar, é que vem daí também as amizades, que geram laços de união, que levam ao amor. Então, muitas das vezes, tem pessoas que nós não conhecemos, mas aí a gente precisa de uma pessoa que tem um determinado conhecimento para resolver um problema para a gente. Então a gente vai ao encontro dessa pessoa. E aí é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma amizade, de conhecer alguém. Então essas diversas aptidões nos dão essas oportunidades. Às vezes a gente está precisando fazer um serviço na nossa casa,
Aí a gente não sabe lá, vamos supor, trocar lá uma torneira. Então, você consulta um, consulta outro, descobre um, vai lá, faz aquele serviço, você toma um cafezinho, toma uma água, bate um papo, ali você faz uma amizade. Então, olha a importância dessa diversidade de aptidões. Então, meus irmãos, por termos aptidões diversas, sempre nos falta algo que nós encontramos nos outros. Por isso é que nós vivemos em sociedade. Então, o progresso ele só acontece com vivência em sociedade. Ninguém pode viver sozinho, nem os animais, nem as plantas. Então, o nosso corpo é uma coletividade de órgãos que devem trabalhar em harmonia para que a paz se instale no organismo. Então, nem o nosso corpo possui uma diversidade enorme de órgãos, cada um tem a sua função, tem a sua aptidão. Então, tudo forma uma coletividade. Então, tudo gira em torno, está se interrelacionando. Então, as aptidões diferentes nos obrigam a viver em conjunto. No entanto, sempre há posicionamentos que geram inimizades. E faz, então, necessário que nós busquemos os recursos do Cristo para apaziguar os ânimos. Então, é bom que nós busquemos primeiro a oração, para que o ambiente melhore e abra a oportunidade de perdão. Então, vejamos sobre o que Jesus nos diz novamente no Evangelho de Marcos. Então, Jesus nos diz: E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, esses relacionamentos com os desiguais, eles são importantes para nós. A gente criam oportunidade de laço de amizade, mas eles também criam situações de inimizades. Então, quando essas situações surgirem, né, é importante a gente buscar a oração para que aquele ambiente que nós estamos ali, daquela discussão, daquele indisposição que está ocorrendo, que a gente consiga melhorar esse ambiente, ou até mesmo que a gente conheça de alguém que está passando por essa situação, a gente orar em favor. Então, é muito importante. Então, por isso que Jesus nos dá esse ensinamento. Então, o espírito mais amadurecido, ele esquece as ofensas, mas na condição em que ainda nos encontramos, nós guardamos mágoas que nos fazem sofrer, nós revidamos, nós buscamos vinganças e inimizades. Então, essas desigualdades, como nós falamos, causam tudo isso. Causam essas oportunidades de fazermos amizade, mas também causam as oportunidades de acontecer essas desavenças, as inimizades. Então, nós precisamos entender que o perdão e a fraternidade são terapias divinas que nos libertam de tudo e nos dão um amadurecimento espiritual que Deus espera de cada um de nós. Então, por isso que é importante nós convivermos com as desigualdades. Mas somos todos iguais. Os diversos dons possibilitam que realizemos, por intermédio das trocas de valores espirituais e morais, em gestos elevados, a união com todos os seres e com todas as coisas. Então, nós precisamos dos outros, precisamos do reino da natureza para viver. Qual o nosso dever também para com os animais? Qual o nosso dever para com as plantas? Porque nós precisamos de tudo isso. São seres diferentes de nós, mas nós precisamos deles. E o que a gente precisa? Qual é o nosso dever para com esses seres também? O nosso dever, o Espiritismo nos ensina, a doutrina espírita nos ensina, é amar esses seres também, é respeitar esses seres, é cuidar deles com todo amor. Então, é cuidar de uma planta com todo carinho, é cuidar de um animal com todo carinho, é dar amor. Então, isso é o amar a Deus em todas as coisas, porque Deus está em tudo. Então, todos temos as mesmas aptidões. As diferenças que nós ainda observamos é porque em uns certos dons
já despertaram. Em outros, esses dons ainda estão dormindo. Então, na verdade, todas as aptidões elas serão despertadas pela força do progresso e serão acionadas pelas mãos do tempo. Então, todas essas aptidões, então eu, Alexandre, personalidade Alexandre, que estou aqui, espírito, filho de Deus, criado, simples e ignorante, que estou atualmente com essa personalidade, Alexandre Barbosa, eu tenho aptidões incríveis, que muitas estão adormecidas, mas que elas serão despertadas com o transcorrer das encarnações. Então, eu posso, por exemplo, na encarnação seguinte, conversando, planejando a encarnação, eu posso dar com a aquiescência, obviamente, dos benfeitores espirituais, daqueles que nos ajudam na nossa caminhada. Alexandre, eu acho melhor, de repente, nessa encarnação agora, você desenvolver o seu dom musical. Então, vamos preparar um corpo que vai te dar essa condição, né? Vamos trabalhar essa questão da musicalidade, né? Você vai aprender a tocar um instrumento, vai vir com as cordas vocais apropriadas para isso, para aquilo, e assim vai. Então, a gente vai desenvolvendo essas aptidões até nós chegarmos a um grau em que todas elas estejam despertas, estejam desenvolvidas, estejam avançadas. É quando nós vamos chegar à condição de espírito puro, é o caso de Jesus, né, o nosso mestre maior, o nosso governador planetário. Então, dando sequência, vamos falar um pouco agora sobre as desigualdades sociais. Nós estamos vendo tanto aí, né, meus irmãos, no mundo, principalmente agora, depois dessa questão da globalização, em que as coisas acontecem no lugar e automaticamente o mundo inteiro já fica sabendo. E Kardec, então, na questão 806, ele começa a abordar essa situação das desigualdades sociais. Então, ele pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos, então, responderam: não, é obra do homem e não de Deus. Então, esse fato de nós termos irmãos que estão passando por situações de privação financeira, dificuldades materiais, não é obra de Deus, é obra nossa. Aí Kardec, então, desdobrando na 806A, ele pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E os irmãos, então, respondem: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. E aí, na questão 807, Kardec continua questionando: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E aí os nossos irmãos então responderam: merecem anátema, ou seja, merecem reprovação. Ai deles! Serão, a seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Bem, então, meus irmãos, as condições sociais não são obra de Deus. São condições temporárias, necessárias, devido à desigualdade de posições na escala de maturidade espiritual. Então, essa diferença de maturidade espiritual, ou seja, os que estão mais presos ao orgulho, ao egoísmo, aos que já estão conseguindo se libertar disso, essas diferenças
é que causam essas desigualdades sociais. Então, o orgulho e o egoísmo, que nós vimos ali, são os grandes causadores das desigualdades sociais. Então, a história da humanidade, ela nos mostra que as condições humanas vêm se transformando lentamente e sempre para melhor. Então, muitas vezes, nós ainda estamos olhando muito as coisas negativas. E aí eu sempre me lembro daquela passagem de Jesus com, com o cão que estava à beira do caminho. Né? Jesus vinha com os discípulos e com as pessoas que o seguiam, e mais à frente, os discípulos estavam mais à frente, Jesus vinha mais atrás, e aqueles que estavam mais à frente, então, pararam na beirada da estrada, e começou aquele tumulto, aquela falação, bibibi, papapá, papapá, e Jesus, então, olhou, chegou, se aproximou, quando viu, tinha um cão que estava morto ali, já em decomposição, estado triste, né? E as pessoas observando aquilo, olha ali, olha lá, olha não sei o que e tal, olhando as coisas negativas que tinham ali. E Jesus então parou, olhou e falou assim: ele tinha dentes lindos. Então, Jesus observa o que há de bom. E nós ainda ficamos presos a essas questões da negatividade. A gente olha muito as coisas negativas que estão acontecendo no mundo, mas a gente esquece de olhar lá para trás. Como que era o mundo anteriormente? Olha as situações que eram na Idade Média, a Santa Inquisição. Né? Olha hoje como nós, espíritas, por exemplo, já temos uma liberdade maior. Né? O espiritismo já está penetrando aí nas massas, já está chegando nas mídias. Antes tinha que se fazer tudo escondido, né? Famosa aquela história dos irmãos que ficavam sentados lá na mesa de reunião mediúnica com um baralho, né? Quando chegava a polícia, eles jogavam o baralho e fingiam que estavam jogando carta. Então isso tudo já passou, meus irmãos. Então nós já estamos evoluindo, as coisas estão evoluindo lentamente e sempre para melhor. Infelizmente, a mídia ainda dá muita vazão às coisas negativas. Foi feito um levantamento agora recentemente, e o que tem mais popularidade na mídia são, primeiro, violência, segundo, fofoca, terceiro, esporte. Então, são as três coisas que movimentam a mídia. Então, por isso que a gente vê muito pouco nos jornais, muito pouco na mídia, aquelas notícias boas, mostrando coisas boas, etc. Antigamente, quase não via isso. Hoje, você já consegue assistir um jornal e chega no final, tem uma reportagem legal mostrando uma situação bacana. Então, nós estamos evoluindo, sim, para melhor sempre. Então, todos os povos, eles vão absorvendo, pela força do progresso espiritual, leis mais justas e leis mais humanas. Então, a gente observa aí como as leis, as constituições dos países, elas vão se modificando. A nossa Constituição, vira e mexe, tem uma mudança. Né? Entrou aí a Lei Maria da Penha, agora já estão discutindo essa questão da liberdade, né, da internet, para regular isso. Então, são melhorias que estão surgindo. E o orgulho, que parece crescer mais com o egoísmo, ele vem sendo combatido através das diversas escolas filosóficas e religiosas, e pela maior escola da vida, que se chama maturidade espiritual. Então, nós já estamos conseguindo, com essas encarnações e desencarnações nossas, ao longo desses vários séculos, conseguindo combater o nosso orgulho, conseguimos combater o nosso egoísmo, já somos pessoas melhores. E nós estamos vendo esse combate em todos os campos, todas as religiões estão se dedicando a isso, filosofias, enfim. Então, as desigualdades que ainda observamos são por merecimento de cada um. Então, Deus, ele não abençoa uns mais que outros. E no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 10, Jesus nos diz o seguinte: mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, meus irmãos, Jesus nos alerta para que não queiramos ser o que não somos.
nós temos um amigo que nos dá conhecimento dos nossos poderes e nossos limites. Precisamos dar mais ouvidos a ele. O que acontece com um profissional que não se aproxima, que não aprimora o seu ofício? Ele conseguirá fazer bem aquilo que ele se propõe a fazer? Então, nós precisamos nos aprimorar para nos qualificar cada vez mais. Então, aqueles que ainda abusam da sua superioridade social, espalhando sofrimento, principalmente aos fracos, continuarão a nascer e a cada nova encarnação aprenderão a respeitar aos seus semelhantes, onde e como eles estiverem. Então, as posições sociais, elas são mutáveis. Os bens materiais que nós temos hoje podem faltar no amanhã. Então, não somos donos de nada, porque tudo pertence ao Criador. Nós somos usufrutuários. Então, Deus é o dono e nós estamos usufruindo de acordo com o nosso merecimento. Então, o que ele nos dá agora, ele pode tomar depois, se não soubermos fazer uso dos bens que Deus nos confiou. Então, enquanto nós ignorarmos essa verdade, nós sofreremos por nossa ignorância. Então, a missão do Espiritismo no mundo é fazer conhecida a mensagem do Cristo para a humanidade. Ele vem despertando almas, ativando consciências, acendendo a luz de Deus em nossos corações. E nós, espíritas, nós temos pela frente muita coisa para fazer. Em primeiro lugar, meus irmãos, o conserto de nós mesmos. Depois, ajudar aos outros pelo exemplo de vida reta, acendendo a luz aonde nós formos. Então, ouçamos o chamado dos benfeitores da espiritualidade, que disseram e continuam a dizer: Espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque assim nós poderemos servir de guias para os que se encontram na retaguarda e ir construindo o céu em nossas vidas. Então, se nós queremos colher o bem, plantemos o bem. Se queremos a caridade, façamos a caridade. Se queremos ser amados, amemos. Então, meus irmãos, sejamos benevolentes, indulgentes, procuremos devolver o mal que nos é lançado com o bem. Esqueçamos os velhos erros e trilhemos os caminhos de luz sob a proteção do Cristo. O homem verdadeiramente superior é aquele que não se mostra como tal. Os que ainda se utilizam da opressão buscam somente as coisas exteriores, e seus caminhos de volta são duros e são difíceis. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe para compreendermos na sua profundidade as lições da natureza, na mais pura expressão. Bem, então vamos falar agora da questão das desigualdades das riquezas. Então, Kardec, na questão 811, ele trata desse assunto. E ele pergunta, então, será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Ou seja, todo mundo ter a mesma condição financeira, a mesma condição social? Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Então vamos ver o que os irmãos nos respondem. Não, nem é possível. Olha só. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, justamente aquilo que nós já falamos. E ele, então, na 811A, ele pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Então, ele faz aí uma afirmativa. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Ponto. E aí, então, ele vem fazer a pergunta: que pensais a respeito? E aí os irmãos, então, nos falam: são sistemáticos esses tais,
ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, tentar construir uma sociedade igual, impossível, não tem condição. Distribuir a riqueza de forma igual para todos não tem condição. Então, olha o que os espíritos estão nos falando aí. E na questão 812, ele pergunta: por que, por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Então, quer dizer, as pessoas não podem ter a mesma condição financeira e riqueza, mas teria condição das pessoas terem pelo menos um bem-estar mais igual? E eles então respondem: não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar seu tempo como lhe apraz, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é que o perturba. Então, olha onde está o bem-estar. E aí, na questão 813, ele pergunta: há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria? Nenhuma responsabilidade caberá. Perdão, a uma afirmativa. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Ponto. Aí vem a pergunta: nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E aí vem a resposta: mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. E na questão 814, ainda dentro desse tema, Kardec pergunta por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. E aí veio a resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E na 815, Kardec continua questionando: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. E na 816, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Então, Kardec não deixa escapar nada. E aí vem a resposta: mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E encerrando, então, nós temos essa questão da desigualdade das riquezas, nós temos a nota de Kardec, que diz: a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são prova tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino
dos céus. Então, meus irmãos, essa questão da desigualdade das riquezas, né? Então, a igualdade. Então, os irmãos começam, né, nas questões iniciais sobre esse tema, eles começam nos falando que a igualdade, que muitos entendem ser apregada pelo cristianismo, não é da distribuição em partes iguais das riquezas entre todos que habitam esse planeta. É aquela que distribui com justiça a todas as pessoas, que mostra seus direitos e faz com que compreendam com respeito seus deveres ante a sociedade. A igualdade de distribuição das riquezas só seria possível se fôssemos todos, se estivéssemos todos no mesmo nível espiritual. E isso é impossível. Somos todos diferentes. Então, se Deus nos colocasse em um mundo do mesmo nível de evolução, ninguém aprenderia nada com ninguém. Então, ele permite as desigualdades de todas as ordens para que uns sirvam de experiência para outros. Então, nós que habitamos a Terra, nós estamos passando por fases de grandes provações, espiando duros erros individuais e coletivos, de modo que sofremos as reações de todas as ações. Então, o Espiritismo ele veio em socorro da humanidade, mostrando os caminhos a seguir com toda a amplitude do bem e do amor. Então, ele veio mostrar que nós devemos sofrer com paciência, procurando meios para nos curarmos. E Jesus passou por duros sofrimentos, mostrando aos homens o que é levar uma cruz, exemplificando o bem, adquirindo valores morais para a alegria futura. Então, vejamos o que Lucas relatou. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então, olha o que Lucas anotou. Então, nós temos aí dois caminhos para atingirmos a pureza de sentimentos. Um é pelo amor e o outro é através desse anjo divino chamado dor. Ela é o ferrão que nos traz para o caminho certo. Para provar que não é possível vivermos na perfeita igualdade, Deus nos mostra a natureza. Entre as incontáveis folhas de uma árvore, não se encontra uma perfeitamente igual à outra. Nem as pedras, nem os animais, nem nós. Então, a igualdade que mais tarde reinará no mundo não será a igualdade absoluta, mas a justiça entre todos os setores da vida humana, ou seja, a equidade. Então, o bem-estar é relativo entre nós, encarnados e desencarnados. Ele acontece conforme a evolução de cada um. Cada um sente esse bem-estar de acordo com a escala a que pertence no progresso espiritual. Sem maturidade espiritual, não pode existir a união que somente o amor pode fazer. Então, se nós queremos aumentar o nosso bem-estar, onde quer que estivermos, nós precisamos da prática da caridade, que, bem conduzida, nos levará, então, à verdadeira felicidade. E o Espiritismo, por nos fazer conhecer a nós mesmos e combater as nossas próprias inferioridades, traz normas elevadas capazes de nos conduzirem para grandes entendimentos. Então, a sociedade, em muitos casos, é culpada pela decadência moral e mesmo pela decadência física dos seus membros. Então, essa parcela de culpa é que gera o karma coletivo, que vai se avolumando e, em determinada época, transborda em tormentos sobre a coletividade. Então, em todos esses sofrimentos coletivos, quase sempre todos nós temos culpas, porque se não estamos efetivamente ajudando a errar, estamos pensando, criando ideias inadequadas, de modo a inspirar os mais ignorantes na prática do mal. E isso é muito sério. Então, nós devemos empregar o nosso tempo na própria elevação espiritual, não esquecendo do nosso próximo, né? Naquilo que nós possamos ajudá-lo. Então, Deus nos prova de várias maneiras. A uns dá a riqueza e, consequentemente,
poderes. A outros, ele dá a miséria. E junta a ela a escravidão de todas as ordens. Quem não compreende as leis, como a lei de reencarnação, acha que Deus é injusto. Ou então, para não ofendê-lo, fala sem conhecimento de causa que o Senhor sabe o que faz. Infelizmente, ambas as versões são incorretas e sem sabedoria. Riqueza e miséria são extremos mutáveis da vida, porque uma pode ocupar o lugar da outra. Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos que, em muitos casos, essas provas de riquezas e miséria foram escolhidas por nós mesmos, por sentirmos necessidade desse aprendizado. Então, quando estivermos na condição de ricos, numa condição financeira melhor, usemos bem as nossas riquezas e não deixemos que o orgulho nem o egoísmo comandem as nossas faculdades de pensar e de sentir. Pensemos na miséria dos outros. Peçamos sempre a Deus que nos inspire para não acumularmos riquezas que não sirvam para o bem-estar coletivo. Então é importante a riqueza, sim, mas a riqueza que gera emprego, a riqueza que gera ciência, a riqueza que gera avanço, a riqueza que gera investimentos em coisas positivas para a humanidade. Este é o bom uso da riqueza. Então, que quando pobres, tenhamos resignação com o que temos e confiemos mais em Deus, que nunca nos abandona. Então, quando nós tivermos essa condição, estar numa condição dessa de pobreza, que a gente confie mais em Deus, que Ele nunca nos abandona. Então, as reencarnações têm essa função de escola para todos. De escola para todos. Tudo na vida muda de vez em quando de roupagem. E aí, então, nós temos lá uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 9, que diz o seguinte: vindo aquele que te convidou, e também a ele diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Bem, então, meus irmãos, quem não faz o seu dever direito, volta a fazê-lo com um aprendizado diferente. Quem reencarna em um berço de ouro e não sabe desempenhar bem o seu papel, a lei de reencarnação pode levar para o último lugar, até aprender a humildade e o amor. E a função da reencarnação é despertar nossos valores espirituais e morais, levando-nos aqui e ali, pela lei, pela ação das leis divinas. Então, o Evangelho do Cristo nos diz que Deus não põe fardo pesado em ombros frágeis. Então, a cruz que carregamos nessa existência foi estruturada, medida, pesada, para que possamos carregá-la com coragem. E as nossas reclamações são mostras da imaturidade espiritual que ainda estamos pela falta de mais experiência nas lutas terrenas. Então, a riqueza e a pobreza são como lições. Suas dificuldades e sua força nos ensinam e corrigem. Uns lamentam, outros desprezam essas oportunidades valiosas. Então, nós estamos todos na mesma faixa de provas e podemos ou não nos sair bem delas. Então, não devemos julgar, mas podemos analisar em silêncio e tirar dessas deduções experiências para o nosso caminho. Então, nós sofremos muito mais se já conhecemos as leis de Deus e não vivemos de acordo com elas. Então, se o Evangelho de Jesus já está em nossa consciência, não percamos a oportunidade de vivê-lo, pelo menos de começar essa vivência. Então, com o tempo, nós passaremos a gozar das delícias de uma consciência em paz. E aí, novamente, nós vamos em Lucas. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, meus irmãos, conhecer é muito bom, mas traz para todos nós responsabilidades maiores, porque conhecendo e nos fazendo de esquecidos, seremos fustigados pelas provas e pelas expiações.
As provas são variáveis e de acordo com as nossas necessidades. Se a miséria provoca as queixas, as riquezas impulsionam para os excessos de todas as ordens. Se é difícil um rico entrar no reino do céu, o pobre não tem facilidade também. Então, somente conhecendo e praticando a verdade, nós podemos ser livres e superarmos e utilizarmos bem qualquer uma dessas condições. E aí, nós vamos falar da igualdade de direitos. Na questão 822, Kardec pergunta: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E aí vem a resposta: o primeiro princípio de justiça é este: não façai aos outros o que não quererias que vos fizessem. E é na 822A, assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim, das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. E aí nós temos a nota de Kardec. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então, meus irmãos, olha que nós já estamos vendo isso aí na sociedade, né? Então, são duas formas diferentes, né? Homem, mulher, mas com o mesmo objetivo de vida: buscar a libertação pela maturidade espiritual. Quando o homem, nós buscamos mais as coisas da terra, recolhemos experiências valiosas e acabamos descobrindo a verdade que nos liberta. E a mulher tem uma razão de ser na vida do homem, sem a qual a vida do seu companheiro se tornaria vazia, sem impulsos para a busca da verdade. Então, pela sua sensibilidade, ela age mais direcionada à ascensão, ou seja, ao alto, buscando as coisas espirituais, aprimorando e complementando o homem e os que vivem com ela em família. Então, normalmente, o homem tem aquela preocupação mais com as coisas materiais, com prover as situações. A mulher já tem uma preocupação mais elevada. Então, o aprimoramento do papel de esposa e mãe é a oferta da água viva que a samaritana recebeu do Cristo à beira do poço de Jacó. Então, observemos aí os apontamentos de João sobre a fala do mestre quando a samaritana o indagou. Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E aí o mestre, então, oferta à mulher a água da vida, aquela com a qual ela nunca mais teria sede. Era a água do amor, e a maternidade pode ser um poço para aquele que, por seu intermédio, ela poderia saciar. Então, o sexo na Terra é força viva, que une homens e mulheres, na esperança de que, pelo amor, passem do plano espiritual para a Terra outros companheiros que precisam seguir em busca da maturidade espiritual. Então, juntos, nós somos instrumentos para ajudar na operação reencarnatória. As uniões são uma oportunidade de edificar um amor cada vez mais espiritualizado. E os direitos do homem e da mulher são iguais, mesmo com ideais diversos. Não há diferença de valores dos espíritos. O que há é de posições pelas vestimentas carnais que a natureza nos empresta para que tenhamos a oportunidade de buscar a nossa maturidade espiritual. Então, as mulheres
sofreram muito em épocas passadas pela ignorância humana, mas como nada se perde, elas recolheram valores maiores e nos dias atuais estão, pelos seus próprios valores, ocupando os altos postos que lhes foram tomados e invalidados pela força. Então, o trabalho maior da mulher é a missão de educar e de nos inspirar para o amor universal que mata o orgulho e faz desaparecer o egoísmo. Então, o homem e a mulher, certamente que não poderiam ser iguais nas suas estruturas físicas. Não haveria razão de ser, porque cada um tem funções diferentes que se completam na união entre os dois. Então, meus irmãos, todos nós recebemos o mesmo calor, recebemos a chuva, recebemos o ar, embora cada um receba somente o que merece na sua vida particular. Então, existe a igualdade de direitos, mas não a igualdade de conquistas. Essas conquistas virão pela vivência que só as vidas sucessivas nos trarão. Então, meus irmãos, dando sequência aqui, nós vamos encerrar falando dos mundos regenerados. Então, neles, não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Então está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, mundos regeneradores, item 17, Santo Agostinho, a mensagem que ele deixou em Paris no ano de 1862. Bem, então, meus irmãos, é importante nós estarmos preparados para esse mundo, que é o mundo de regeneração. E nós já estamos vendo sinais desse mundo por aí. Cada vez mais rápido, mais intenso, esses sinais se mostram. Vejamos. Organização das Nações Unidas. As leis, né, que nós estamos vendo aí cada vez melhorando mais. A Organização Mundial da Saúde, a Unesco, essas Greenpeace, Fraternidade Sem Fronteira, Médicos Sem Fronteira. Nós estamos vendo aí as ruas com os sinalizadores para os irmãos que têm problema de acessibilidade, os bancos, os locais para se deslocar, os ônibus com elevadores para cadeirantes, as rampas. Então, meus irmãos, isso tudo é mundo de regeneração. É a equidade. O que é a equidade? Equidade, como nós vamos colocar aqui, então, na última imagem, equidade é isso. É você tratar as pessoas de acordo com as suas necessidades. Porque se a gente olhar a imagem da esquerda, se a gente der a mesma coisa para todo mundo, aquele que tem menos condição, tem menos aptidão, tem menos recurso, ele vai ficar naquilo ali, não vai passar daquilo. E assim vai o outro. E na equidade, não. Aquele que já tem uma condição maior, ele recebe menos, que ele já tem condições de fazer. Aquele que tem uma condição média recebe um pouco mais, aquele que tem pouco recebe mais, para que todos possam ter acesso, ter condições de usufruir de bem-estar, de usufruir de moradia, de usufruir de educação, de usufruir de saúde, de ter condição de educar seu filho bem. Então, de ter condição de se locomover. Aquela pessoa que tem problema de acessibilidade, que não enxerga, que ele ter condição de se locomover, dele ir fazer as suas atividades, de ir ao banco, pagar uma conta, de estudar, de ir a uma faculdade. Né? O idoso, que já não tem muita condição, trabalhou a vida inteira, né? Está aí nessa situação difícil, tem dificuldade para subir escada, tem dificuldade para isso, para se locomover, para atravessar uma rua, as faixas de pedestre. Olha aí, meus irmãos, isso é mundo de regeneração,
Isso é equidade social. E aí a gente olha a lei de cotas, a gente vê esses programas de inclusão social que tem em todos os países, em todos os lugares, tem esses programas de inclusão social. Então, olha isso aí, meus irmãos, chama-se equidade social. É isso que Santo Agostinho colocou lá nos mundos regeneradores. Então, nós já estamos vendo o mundo de regeneração aí. A gente está convivendo com isso aí, ó, para lá e para cá. Então, a nossa responsabilidade, ela precisa realmente aumentar. Nós, espíritos, principalmente, precisamos estar atentos a isso, porque a gente sabe dessas mudanças. Então, a gente sabe também que para conviver numa sociedade regenerada, nós precisamos nos regenerar. Porque se nós não nos regenerarmos, nós não teremos espaço numa sociedade regenerada. E aí, para onde que nós vamos? Nós vamos para locais aqui na Terra que ainda ficarão sujeitos a essas questões de orgulho, egoísmo e tal, aqui, ou então nós vamos ser enviados a outros mundos que estão numa situação igual à Terra ou pior do que a Terra. Então, se nós queremos viver num mundo de regeneração, nós precisamos nos adequar a esse convívio em sociedade, numa sociedade mais regenerada, onde a caridade, onde a compreensão, onde a justiça social, onde tudo isso estará presente num grau muito mais elevado do que este. Então, vamos observar como isso está penetrando na humanidade, como essas inclusões estão acontecendo, como essas preocupações com acessibilidade estão aí a todo lugar. As leis já obrigam isso. Hoje, os prédios públicos eles têm que obrigatoriamente estarem adequados para a acessibilidade. Então, nós estamos aí vivendo, né, no mundo, na aurora do mundo de regeneração. Está misturando o mundo de provas e expiações com o mundo de regeneração. Então, meus irmãos, é isso. A gente agradece imensamente o carinho de todos e espero que a gente tenha conseguido entender, né, que são convivendo com as diferenças, aprendendo com as diferenças, convivendo com as diferenças, procurando nos evoluir, adquirir maturidade espiritual com as diferenças, com as diferentes situações que nós precisamos passar, riqueza, pobreza, conviver com pessoas que têm comportamentos diferentes. Então, tudo isso vai proporcionar o nosso crescimento espiritual e até chegarmos, então, à condição de não precisarmos estar mais nessa situação. Então, a gente agradece muito o carinho, a atenção de todos, agradece muito a nossa querida irmã Gisélia, a todos os companheiros do Amor ao Próximo, de Juiz de Fora, pela sua oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui. Um abraço fraterno e carinhoso a todos. Obrigado pela atenção e carinho e as vibrações amigas. Obrigada, Alexandre. É uma felicidade poder contar com os seus estudos, com os seus pensamentos, a sua reflexão. Levo o nosso abraço aos irmãos do Amor em Deus, a nossa querida Além Paraíba, que todos se sintam abraçados nesse momento. Nós vamos dar alguns recados e depois você volta para a prece, tá bom? Com certeza. Um abraço. Então, queridos irmãos, nós vamos dar alguns recados agora. Né? Nós temos aí o nosso diálogo fraterno, que funciona na nossa casa, às segundas-feiras, de 18 às 19 horas, aos sábados, de 9 às 10 horas. Nós pedimos que vocês cheguem um pouquinho antes, para que possam serenar os pensamentos, possam conectar com a espiritualidade, e os nossos atendentes também possam acolher a cada um de vocês com o carinho, com a disposição, com a atenção que vocês merecem. Então, nós pedimos que cheguem um pouquinho antes, para que tudo corra com tranquilidade e vocês possam estar nesse momento aí, em contato com esses irmãos que estão lá, com vontade de dialogar
fraternalmente com cada um de vocês. Então, venham à nossa casa, busquem este conhecimento, busquem esse momento aí de esclarecimento. Temos também as segundas-feiras, nossas palestras públicas continuam presenciais, estão todos convidados no nosso salão. Vamos lá também contribuir com as vibrações da nossa casa, contribuir com os estudos que acontecem. Vamos participar desse momento que é tão sublime, nos fez tanta falta por tanto tempo, né? Então vamos aproveitar, vamos ao amor ao próximo, nas segundas-feiras, 20 horas. Você se sente confortável de usar a máscara ou não? Fica ao seu critério, tá? Rua Henrique Fournier, 314, bairro Mariano Procópio. Nós temos também nossos grupos de estudo e às terças-feiras nós temos 2. Olha que maravilha. Temos de tarde, na parte da tarde, 15 horas, o André Luiz que está, o Emmanuel, perdão, o Emmanuel que está online. E à noite, no salão da nossa casa, o grupo de estudo André Luiz. Estamos estudando aí o nosso lar, uma metodologia bem tranquila, podem participar, a gente tem tempo de perguntar, de esclarecer, tá uma troca também muito interessante com o grupo, então estão todos convidados. Na quinta-feira também temos 2 oportunidades de estudo. O Livro dos Espíritos está na quinta-feira às 20 horas e o grupo de estudo da evangelização, que também é quinta-feira às 20 horas. Então você pode escolher um ou outro e participar conosco. O da evangelização acontece de 15 em 15 dias. O Livro dos Espíritos, toda semana estamos lá. Estamos aí online, tá bom? Na sexta-feira nós temos o Herculano Pires. O grupo de estudo Herculano Pires, estamos terminando de estudar a Gênesis e depois entraremos em outro livro do autor Herculano Pires. Também acontece online às 20 horas. Então, estão todos convidados, muitas oportunidades de estudo, e nós vamos falar também da nossa evangelização das crianças, que acontece às segundas-feiras, às 19h45, sábados, às 8h45. É só procurar nossa casa, nossas evangelizadoras e evangelizadores estão lá para receber nossas crianças, nossas famílias. Fiquem todos à vontade para estar conosco e também os nossos jovens às segundas-feiras, às 20 horas. Esperamos todos vocês. Convide mais um amigo, traga ele para poder conhecer a doutrina espírita, conhecer o Evangelho de Jesus, numa linguagem, num formato para a juventude. Nós temos também, hoje em especial, a Feira de Artesanato do Dia das Mães. Está ali bem em cima de mim, estou aqui, né? A Feira de Artesanato do Dia das Mães vai ocorrer no dia 7 de maio, um domingo, de 9 às 18 horas, no Salão do SEAP. Estão todos convidados a estarem conosco, comprar aquele presentinho para sua mãe. A renda dessa feira vai ser destinada às nossas obras de assistência. Então, artesanatos, guloseimas e muitas coisas que as nossas queridas artesãs estão preparando para todos nós. Então, vocês estão convidados, estejam conosco, participem, colaborem com mais essa ação da nossa casa. Então, meus queridos, depois desses recados, nós vamos fazer nossa prece final. Alexandre já teve que sair, deixou um abraço para vocês. Ele tem uma outra atividade agora. Mas nós não vamos fazer prece sozinho, porque sempre é bom fazer prece unido. E hoje a gente traz a Garota Sorriso 2, porque ela não pode faltar nesse momento aqui com a gente. Boa tarde, Dicineia, seja muito bem-vinda. Sorria, minha filha, alegre nossa tarde. Abra o seu microfone e fale com a gente. Eu estava esquecendo do microfone. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos.
Muito bom a gente estar aqui, muito bom ouvir essas reflexões que o Alexandre nos trouxe, né? É muito importante todos esses momentos em que esses ensinamentos são nos passados. Então, que a gente possa aí fazer bom uso de tudo isso, né? Que a gente possa entender. E Verdade, aí, muito Gi? interessante disso, quando ele falou que existe igualdade de direito, mas não de conquistas. Ou seja, temos que fazer a nossa própria conquista. Isso foi muito Exato. bom, né? Exatamente, né? E aí ele faz a gente pensar, né? Que depende da gente, né? A gente tem direitos iguais em todos, mas a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente também mereça isso. E Verdade. nem sempre, e uma coisa que chamou a minha atenção também, né? É que em tudo que ele falou, a gente percebe a misericórdia do Pai, que às vezes o que eu quero nem sempre é o melhor para mim, né? Então, a gente tem que ficar atento nesse detalhe, porque às vezes eu quero aí ganhar na Mega Sena, mas isso não Isso vai não vai fazer. ser bom para você. Por isso que a Exatamente. gente tem que saber conquistar, mas principalmente utilizar das nossas conquistas para o bem maior, né? Exatamente. E se a gente sabe que a gente não está preparado, então é preferível a gente aguardar mais um pouco, né? E aí, minha querida Gi, vamos fazer a nossa prece? Então, meus irmãos, eu convido a todos, né, para que a gente se coloque em uma posição confortável. Já estamos conectados com essa espiritualidade amiga e benfeitora que nos envolve. E agradecemos nesse momento por podermos ter partilhado e dessas reflexões. Que os nossos corações se abram para estes ensinamentos, para que possam ser bem discernidos por nós, para que a gente possa entender melhor. Aproveitando esse momento com essa espiritualidade iluminada, benfeitora, que nos clareia, pedimos que sejamos todos envolvidos por essa luz, essa paz, essa harmonia deste momento, que o nosso planeta Terra também receba todas essas vibrações benéficas, alcançando todos os corações, todos os nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Todas as obras da criação também sejam envolvidas nessas vibrações de luz e de paz. E que a nossa caminhada para o mundo de regeneração se faça pautada no nosso entendimento, na certeza de que a cada dia vamos nos tornando melhor, construindo em nós um espírito mais generoso, mais fraterno, mais caridoso. É nos dado essa oportunidade, temos todo esse caminho de luz à nossa frente. Então que possamos caminhar unidos, envolvendo os nossos irmãos sofredores, envolvendo também as nossas famílias, famílias nossas queridas, e a todos aqueles irmãos queridos da nossa caminhada. Gratidão sempre pela oportunidade que temos. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigada, tá? Gisele, muito obrigada. Obrigada, Dicileia. Um abraço a todos vocês. Que tenhamos aí um final de dia excelente, um final de semana maravilhoso. E nos encontramos semana que vem, todos nós aqui unidos no mesmo propósito, que é de construir o bem em nós e levar esse bem a todos os lugares onde estivermos. Que Então, um assim abraço seja. a todos vocês e até lá. Até lá, Divirtam-se. gente. Tchau, obrigada.